Eric era um homem de sucesso profissional indiscutível e carismático por natureza, que desfrutava do que muitos consideravam um casamento digno de conto de fadas com sua encantadora esposa Giovanna. Os dois se conheceram durante seus anos de faculdade, quando compartilhavam uma fascinação mútua pela mesma aula de literatura. Foi durante uma de suas excursões à biblioteca do campus que seus destinos se entrelaçaram. Eric percebeu que Giovanna, aparentemente frustrada, não conseguia encontrar um livro específico que ela precisava. Gentilmente, ele ofereceu sua ajuda e conseguiu encontrar o livro que ela procurava desesperadamente. Esse incidente casual rapidamente se transformou em uma série de conversas recorrentes e, ao longo do tempo, eles descobriram que compartilhavam mais do que apenas uma paixão pela literatura. Valores similares, interesses compartilhados e uma atração inegável formaram a base de seu vínculo crescente. À medida que os anos passavam, o relacionamento de Eric e Giovanna amadurecia e se fortalecia, culminando na decisão de celebrar sua união no casamento. A cerimônia, simples e elegante, foi calorosamente frequentada por amigos íntimos e familiares que celebraram o amor do casal. Após a celebração, o casal se mudou para uma deslumbrante casa de 2 andares situada em um bairro tranquilo e seguro. A residência, rodeada por um jardim meticulosamente cuidado por Giovanna, estava repleta de flores vibrantes e coloridas. Um verdadeiro reflexo da felicidade que compartilhavam. A comunidade rapidamente acolheu Eric e Giovanna, vendo-os como um casal exemplar. Sua generosidade e disposição em ajudar aqueles necessitados, aliadas à participação ativa em atividades comunitárias, lhes renderam a admiração e o respeito de seus vizinhos. Nos fins de semana, era comum vê-los caminhando de mãos dadas, cumprimentando a todos com sorrisos sinceros e compartilhando sua satisfação com aqueles ao seu redor. A casa de Eric e Giovanna era constantemente preenchida por risos e melodias encantadoras. Eles adoravam abrir suas portas para receber amigos e familiares para jantares e celebrações, ganhando uma reputação de hospitalidade incomparável e bom gosto requintado. A arte desempenhava um papel significativo na vida do casal, refletido nas inúmeras pinturas e fotografias que adornavam as paredes de sua casa, coleções adquiridas em suas viagens ao redor do mundo. No entanto, por trás dessa fachada de perfeição, sombras ocultas pairavam, abrigando segredos sombrios prestes a serem revelados. Essas revelações iminentes prometiam perturbar a vida pacífica de Eric, afetando irreversivelmente todos aqueles que o rodeavam. Eric tinha um leal aliado e companheiro de aventuras chamado Pedro. Os dois eram amigos inseparáveis desde os tumultuados anos do ensino médio, compartilhando risos, lágrimas, desafios e vitórias. Embora a vida os tivesse levado por caminhos diferentes após a formatura, sua amizade resistiu ao teste do tempo. Eric emergiu como um homem de grande sucesso em sua carreira, enquanto Pedro lutava contra as marés de dificuldades financeiras decorrentes de uma série de empreendimentos fracassados. Num domingo ensolarado à tarde, os dois velhos amigos se reuniram em seu bar favorito para relembrar o passado e colocar suas vidas em dia. Pedro, com o rosto marcado pela angústia e os olhos carregando a sombra do desânimo, decidiu abrir seu coração. Eric, começou Pedro, com um leve tremor na voz, parece que nada em minha vida dá certo. Tenho assumido tantos riscos nos negócios, mas todos acabam fracassando. Como você consegue manter tudo funcionando tão perfeitamente? Como você permanece tão bem-sucedido e realizado? Eric, na tentativa de levantar o ânimo do amigo, respondeu com um sorriso compreensivo. Pedro, a vida é uma montanha-russa cheia de altos e baixos. Eu também enfrentei adversidades, mas aprendi que a chave é usar esses desafios como degraus para o crescimento. Tenho fé de que você encontrará seu caminho. Não desista. No entanto, mesmo com essas palavras encorajadoras, Eric não pôde ignorar a nuvem de inveja que parecia estar se formando no horizonte de sua relação. Ainda assim, ele optou por atribuir a atitude de Pedro aos desafios pelos quais ele estava passando, escolhendo valorizar a amizade de longa data que compartilhavam. Em um dia em particular, Pedro foi convidado a visitar a casa de Eric e Giovanna.
Enquanto ele se maravilhava com a casa harmoniosa e feliz, não conseguiu esconder sua crescente inveja e comentou: "Você realmente tem tudo, não é? Uma casa incrível, um casamento que parece ter saído de um conto de fadas. Às vezes, me pergunto se algum dia terei algo assim." Eric respondeu com serenidade: "Pedro, a vida tem maneiras misteriosas de nos surpreender. Tenho certeza de que a felicidade que você procura está logo ali, ao virar da esquina. Lembre-se, nunca devemos perder a esperança." No entanto, por mais que Eric tentasse acalmar as águas, a inveja de Pedro parecia intensificar a cada dia, deixando um rastro desconfortável e tenso em sua relação anteriormente inabalável. Pedro já havia sido noivo de Bruna, uma mulher intrigante e enigmática. Bruna tinha um sorriso cativante, porém misterioso, que parecia esconder um caleidoscópio de segredos, e seus olhos eram abismos profundos que sugeriam uma narrativa complexa e talvez sombria. Eric sempre se perguntava o que havia levado ao fim do noivado de seu amigo com Bruna, mas nunca se sentiu confortável em entrar nesse território delicado. Em uma noite tempestuosa, quando o céu rugia com trovões e os relâmpagos rasgavam a escuridão, Eric e Pedro buscaram refúgio em um bar aconchegante, iluminado pelo brilho acolhedor das velas. Eles compartilharam cervejas artesanais, e a atmosfera íntima e acolhedora encorajou Eric a se aventurar em territórios desconhecidos. "Pedro", Eric começou a falar hesitante, "sempre quis saber, mas nunca encontrei o momento certo para perguntar, por que você e a Bruna terminaram? Vocês pareciam tão apaixonados, tão perfeitos juntos." Eric lançou um olhar penetrante a Pedro, analisando a expressão do amigo. Pego de surpresa, Pedro parecia aflito. Ele mexia nervosamente na etiqueta da garrafa de cerveja, procurando palavras para responder. "Eric", Pedro disse, "é apenas a vida, sabe? As coisas nem sempre saem como planejamos. Às vezes, o destino tem outros planos." Eric, embora satisfeito por Pedro ter se aberto, sentia que havia mais na história do que seu amigo estava disposto a compartilhar. Ele insistiu: "Mas é intrigante, Pedro, vocês terminaram na noite do meu casamento com a Giovanna. O que poderia ter acontecido tão sério para acabar o relacionamento naquela noite especial? Lembro-me de vocês dois dançando juntos, parecendo tão felizes, e então tudo mudou." Visivelmente mais ansioso e evasivo, Pedro olhou para a cerveja em sua mão, como se estivesse procurando as palavras certas no fundo do copo. "Foi uma briga feia", admitiu Pedro. "Foram ditas palavras, palavras que não deveriam ter sido ditas. E bem, terminou assim. Realmente não quero entrar em detalhes, se você não se importa, é uma parte da minha vida que prefiro deixar no passado, respeitando os desejos da Bruna." Eric decidiu não pressionar mais. No entanto, aquela conversa deixou uma inquietação em sua mente, como se ainda houvesse uma verdade oculta esperando para ser descoberta. A conversa com Pedro plantou uma semente de desconfiança que cresceria com o tempo, até que a verdade finalmente viesse à tona. Em uma manhã cinzenta e úmida de sábado, gotas de chuva batiam suavemente nas janelas da casa de Eric, tecendo uma sinfonia suave e melódica. O ar estava pesado com a promessa de mais chuva, e o céu parecia um cobertor de aço. Eric estava esperando a visita de Pedro, um amigo inseparável desde os tempos de escola. Eles haviam planejado passar o dia pescando, mas a chegada inesperada do tempo chuvoso havia arruinado seus planos, deixando-os desapontados e incertos sobre o que fazer em vez disso. Eric, olhando pensativamente para a chuva batendo na janela, virou-se para Pedro e propôs uma ideia alternativa. "Ei, Pedro, já que nossos planos de pesca foram cancelados, que tal almoçar conosco? Eu poderia preparar algo especial, e teríamos a chance de colocar as novidades em dia." Pedro, com os olhos iluminados pela sugestão, concordou prontamente, sorrindo. "Claro, Eric, adoraria, é sempre um prazer passar tempo com você e a Giovanna." Eric pensou em preparar um almoço memorável. Ele sugeriu que Pedro e Giovanna o acompanhassem para ir ao mercado escolher os ingredientes. No entanto, Giovanna, que estava trabalhando remotamente naquele dia,
precisava participar de uma série de videoconferências importantes e não pôde acompanhá-los. Querido, desculpe, mas não posso ir ao mercado com você. Estou atolada de trabalho hoje, explicou Giovanna com expressão cansada. Pedro, por outro lado, ofereceu-se para ajudar nas preparações para o almoço enquanto Eric estivesse fora. Eric, você vai fazer as compras, e eu fico aqui arrumando a mesa e organizando a cozinha. Assim, quando você voltar, estaremos prontos para começar a cozinhar, sugeriu Pedro com um sorriso de apoio. Agradecido pela iniciativa de Pedro, Eric concordou com a proposta, satisfeito com a ajuda do amigo. Ele pegou seu casaco impermeável, enfrentando corajosamente a chuva, enquanto Pedro e Giovanna permaneceram na casa aconchegante e seca, prontos para começar os preparativos para o almoço especial. Ao retornar do mercado, Eric decidiu fazer uma parada em uma pitoresca cafeteria de bairro, adornada com poltronas de veludo verde escuro e iluminação suave, que dava ao lugar um toque acolhedor e familiar. As gotas de chuva criavam um pano de fundo aconchegante na janela com vista para a rua molhada. Por uma curiosa coincidência, ele avistou Bruna sentada sozinha em uma mesa ao lado da janela panorâmica. Ela parecia perdida em pensamentos, seus olhos distantes acompanhando a gota de chuva escorrendo pelo vidro. Ao perceber a entrada de Eric, Bruna olhou para cima, surpresa. Seus olhos brilharam de reconhecimento ao vê-lo, e ela o cumprimentou com um sorriso hesitante. Eric, que surpresa vê-lo aqui, como você tem passado? Bruna, como é nostálgico te ver, estou bem, e você, como têm sido as coisas? Respondeu Eric, com um tom de surpresa e desconforto pelo encontro inesperado. Então, eles se envolveram em uma conversa casual, relembrando episódios passados e atualizando um ao outro sobre as mudanças em suas vidas. A atmosfera acolhedora e íntima da cafeteria parecia convidar à franqueza. E foi nesse espírito de camaradagem que Bruna decidiu compartilhar a verdade sobre o fim de seu noivado. Eric, preciso te contar algo que eu deveria ter compartilhado há muito tempo. Na noite do seu casamento, descobri que Pedro estava tendo um caso com a Giovanna. Peguei-os juntos no banheiro. Bruna confidenciou, com a voz vacilante e os olhos marejados de emoção contida. Eric sentiu que o mundo parou por um momento. Suas emoções estavam em turbilhão. Era como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. O silêncio encheu o ar entre eles, apenas interrompido pelo suave barulho do relógio de parede. Eu não sei o que dizer, Bruna, Como você conseguiu guardar isso só para você por tanto tempo? Perguntou Eric, lutando para manter a compostura. Sua voz tremia. Bruna suspirou, passando delicadamente os dedos pelos cabelos em um gesto de angústia. A dor, a traição, era demais. Eric, eu precisava me distanciar de tudo e de todos, eu não queria causar mais dor ou reviver aquela noite terrível. Eric ficou atordoado com um turbilhão de emoções conflitantes o envolveu. A verdade afiada e desafiadora questionava tudo em que ele acreditava, deixando-o em dúvida sobre a realidade de sua vida e de seus relacionamentos. Ao retornar para casa, Eric carregava sacolas cheias de iguarias frescas para o almoço. No entanto, mais pesado do que os ingredientes nas sacolas era o fardo mental da revelação de Bruna. Sua sombra lançava um véu escuro sobre tudo em que ele acreditava sobre seu casamento e sua amizade com Pedro. Seus instintos aguçados gritavam que algo estava terrivelmente errado, mas ele lutava para afastar esses pensamentos e negar a verdade dolorosa assim que atravessou o umbral de sua casa. Eric chamou por Giovanna e Pedro com sua voz ecoando pelos corredores vazios. O silêncio subsequente pesava no ar. Ele colocou as sacolas na cozinha e começou a percorrer a casa com uma premonição inquietante em seu estômago. Giovanna, Pedro, o tom de Eric era mais urgente agora. Angústia apertava sua garganta enquanto ele subia as escadas, um som indistinto de risadas abafadas vindo do quarto principal chegou aos seus ouvidos. Seu coração acelerou com as batidas ecoando em seus ouvidos como um tambor de guerra. Sentiu sua respiração acelerar e suas mãos tremerem de nervosismo.
Com um aperto no estômago, ele abriu lentamente a porta do quarto, apenas para confirmar seus piores medos. Giovanna e Pedro estavam imersos em um abraço íntimo e apaixonado. A cena de traição se desenrolando diante de seus olhos foi como um soco no estômago. Uma torrente de emoções, raiva, tristeza, desespero, inundou Eric, ameaçando consumir seu autocontrole. O que é isso? A voz de Eric soou alta e rouca, cheia de dor e incredulidade. Giovanna e Pedro, surpresos e assustados, separaram-se rapidamente, como se tivessem sido queimados por uma brasa quente. Ambos pareciam sem palavras, sem saber como se explicar. Eric, eu posso. Giovanna gaguejou em suas palavras, sendo sufocadas pelas lágrimas que se acumulavam em seus olhos. Pedro, agora com o rosto pálido como cera, olhava para Eric com olhos cheios de culpa e medo. Não me diga que Bruna estava certa o tempo todo, a acusação de Eric explodiu no ar em seu rosto vermelho de raiva. Vocês me traíram, e com ela, como vocês ousam? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nenhum deles conseguia articular uma resposta. A traição de Giovanna e Pedro havia sido finalmente exposta, e a vida de Eric, como ele a conhecia, estava prestes a ser drasticamente alterada. Consumido por uma raiva voraz e uma tristeza que esmagava o peito, Eric deixou sua casa em meio a um turbilhão de emoções. Ele saiu pela porta sem se atrever a olhar para trás. Seu coração estava destroçado, e sua mente girava em meio ao caos. Ao entrar em seu carro, suas mãos tremiam enquanto seguravam firmemente o volante, e as lágrimas borravam sua visão enquanto ele acelerava, dirigindo em alta velocidade pelas ruas encharcadas de chuva da cidade. Como isso pôde acontecer? Eric rugiu para o vazio de seu carro, permitindo que sua dor e raiva fluíssem livremente, transformando-se em uma enxurrada emocional. No entanto, sua distração emocional, combinada com a velocidade alucinante, logo provou ser uma combinação perigosa quando ele atravessou um cruzamento. Eric perdeu o controle do veículo, que derrapou na pista molhada e colidiu violentamente com um poste de iluminação. O estrondo ensurdecedor chamou a atenção de pedestres e outros motoristas, que imediatamente correram para prestar ajuda. Eric, inconsciente e com ferimentos graves, foi retirado dos destroços retorcidos do carro e levado às pressas para o hospital. Depois de várias horas de cirurgia intensa e cuidados extensivos, Eric finalmente acordou em um quarto de hospital. Sua cabeça latejava e todo o seu corpo doía. O zumbido das máquinas ao seu redor e o cheiro preciso de desinfetante eram desconfortáveis, mas o que mais o perturbava era a escuridão implacável que o envolvia. Onde estou? A voz de Eric soou fraca e rouca na escuridão. Por que não consigo ver? Um médico, percebendo o despertar de Eric, aproximou-se dele com uma voz gentil e compassiva, explicando: Senhor Eric, você esteve envolvido em um grave acidente, você está no hospital e, infelizmente, os ferimentos na sua cabeça resultaram na perda da sua visão, você está cego. As palavras caíram como um golpe brutal, como se o último fio que o conectava ao mundo tivesse sido cortado. Agora, além de ser traído, ele estava condenado a uma vida na escuridão, privado do precioso dom da visão. Enquanto ele lutava para assimilar essa nova realidade, Giovanna e Pedro continuaram a viver suas vidas como se nada tivesse acontecido, aprofundando a dor que dilacerava seu coração. Pedro e Giovanna, com uma frieza imperturbável que não demonstrava remorso ou empatia pela situação desoladora de Eric, passaram a dividir o mesmo teto com ele, vivendo uma vida que parecia negar a existência de qualquer traição. Eric, por sua vez, estava imerso em um poço profundo de sofrimento, sentindo-se traído e abandonado pelas duas pessoas em quem depositava mais confiança. Em um dia particularmente nublado e sombrio, Giovanna se aproximou de Eric com uma proposta que parecia ter surgido do nada. Eric, tenho pensado, talvez seja a hora de você procurar um especialista, ela disse com sua voz tingida de uma preocupação que soava forçadamente falsa. Pode ser que haja algum procedimento ou terapia que possa restaurar sua visão. Eric, desconfiado dessa bondade repentina, hesitou,
mas a esperança desesperada por uma cura o fez ceder, mesmo que significasse depender de Giovanna mais uma vez. Tudo bem, Giovanna, vamos ao médico, respondeu ele, tentando esconder a dor que fervilhava em sua voz. Eles entraram no carro, com Giovanna assumindo o volante. Eric, ainda envolto na escuridão de sua cegueira e vulnerável ao mundo ao seu redor, não tinha ideia para onde estavam indo. À medida que o tempo passava, um sentimento de desconforto começava a crescer dentro dele. Giovanna, por que estamos na estrada há tanto tempo? Questionou, um aperto de nervosismo afiando sua voz. O consultório do médico não era tão longe, não é? Giovanna permaneceu em silêncio. O silêncio que se seguiu fez o coração de Eric acelerar, aumentando seu desconforto. Um sentimento de pânico se instalou em seu peito, mas ele estava impotente, incapaz de ver ou alterar o curso de seu destino. Giovanna, por favor, me diga o que está acontecendo, suplicou Eric, sua voz tremendo de medo. No entanto, Giovanna continuou em silêncio, deixando Eric à mercê de sua imaginação assustada. Em breve, a cruel realidade do que Giovanna havia planejado para ele se desdobraria, deixando-o abandonado em um lugar desolado e desconhecido, forçando-o a enfrentar a escuridão e o isolamento sozinho. O carro de Giovanna parou repentinamente em um local desolado e inóspito. A única indicação que Eric teve de que haviam chegado foi o som do motor se desligando e a porta do carro sendo aberta abruptamente. Eric, chegamos, disse Giovanna com uma frieza arrepiante que cortava a escuridão. É hora de você sair. Confuso e consumido pelo medo, Eric tentou argumentar, mas antes que pudesse formular uma frase completa, sentiu o empurrão brusco de Giovanna que o jogou para fora do veículo num piscar de olhos. Ela ligou o carro novamente e partiu, deixando-o abandonado no deserto desconhecido, em desespero cego. Eric clamou por ajuda com sua voz ecoando pelo vazio do local, mas parecia que ninguém estava lá para ouvir seus gritos de angústia. A solidão ameaçava envolvê-lo, intensificando seu desespero, mas então, o som inesperado de um carro se aproximando quebrou o silêncio da noite. Eric gritou por socorro e, para seu alívio, o veículo parou ao seu lado. A porta se abriu, e uma voz familiar o chamou. Eric, sou eu, Bruna, vim ajudar você. A surpresa percorreu cada fibra de seu ser. Como Bruna poderia estar ali naquele momento? Bruna, como? Como você me encontrou? Perguntou Eric, sua voz ainda cheia de confusão. Eu estava desconfiada das intenções da Giovanna, explicou Bruna em sua voz vibrando de determinação. Quando percebi que ela te levou, decidi te seguir. Tentei visitá-lo no hospital após o acidente, mas Giovanna, como sua esposa, proibiu minha presença. Quando tentei visitá-lo em casa, ela chamou a polícia alegando que eu era uma intrusa. Algo estava claramente errado, então, tenho observado sua casa de vez em quando. Hoje, quando a vi te levando, percebi que você estava em perigo e decidi segui-los. Eric percebeu a bênção que era ter Bruna em sua vida, apesar de todas as adversidades. Ela estava lá, pronta para apoiá-lo na escuridão e solidão que agora faziam parte de sua existência. Juntos, eles embarcaram em uma jornada de resiliência e descoberta, unidos por um vínculo inabalável de amizade e empatia, com um coração cheio de bondade e compaixão. Bruna dedicou-se a ajudar Eric a se adaptar à vida sem visão. Pacientemente, ela o instruiu no uso da bengala, ensinou a confiar e aprimorar seus outros sentidos e deu-lhe a força para enfrentar as adversidades que a vida lhe impôs. Unidos pela tristeza da traição e da má sorte, eles se aproximaram cada vez mais. E, no tempo certo, um amor profundo e verdadeiro floresceu entre eles. Juntos, eles elaboraram meticulosamente um plano de retribuição contra Pedro e Giovanna, adentrando o sombrio passado do casal. Eles descobriram um plano criminoso envolvendo fraude e manipulação em grande escala. Giovanna, em sua intenção cruel, havia abandonado Eric na estrada, esperando que um destino trágico o aguardasse simultaneamente. Ela vinha desviando grandes quantias de dinheiro da conta de Eric.
Munida de provas sólidas e incontestáveis, Eric e Bruna levaram o caso às autoridades. Pedro e Giovanna, que um dia desfrutaram de prestígio social, foram presos, deixando a comunidade chocada. Enquanto isso, as vidas de Eric e Bruna floresceram, nutridas pelo amor e pela resiliência. Eles se apoiaram mutuamente e dedicaram-se a ajudar outras pessoas que enfrentavam dificuldades. Eric, embora privado da visão, aprendeu a enxergar a vida de maneira mais profunda e significativa ao lado de Bruna. O clímax surpreendente dessa história ocorreu quando Eric teve a oportunidade de passar por uma cirurgia experimental que poderia restaurar parte de sua visão. Sem hesitar, ele aceitou, sabendo que Bruna estaria ao seu lado, independentemente do resultado. A operação foi um sucesso, e quando Eric abriu os olhos pela primeira vez em anos, a visão que o recebeu foi o rosto de Bruna iluminado por um sorriso de pura alegria e emoção. Ela havia estado ao seu lado durante toda a jornada, provando que o amor genuíno pode superar as maiores adversidades. A história de Eric e Bruna se tornou um símbolo de força, resiliência e esperança para muitos. O casal continuou em sua jornada de vida, celebrando cada vitória, enfrentando cada desafio, sempre unidos. No final, a traição e a tragédia que marcaram suas vidas levaram a um amor mais profundo e duradouro, ilustrando que os caminhos mais sinuosos às vezes levam aos destinos mais maravilhosos.